Bom dia, meus queridos. Hoje é terça-feira, dia 28/9 de 2021 e vamos para as notícias? Vamos sim, senhor! Tá nós! Bom, meus queridos, o negócio é o seguinte. Mais uma vez um movimento de imensa anomalia na Bolsa de Valores do Brasil. Como assim, professor? Como assim? Eu vou falar uma coisa para vocês. A Bolsa de Valores subiu e o dólar também subiu. Esse movimento é de preocupação. Isso daí é levantar poeira. Isso daí é movimento de pessoas grandes, investidores gigantescos, saindo aos poucos para não alarmar o mercado, pois já estão sabendo de alguma coisa que nós, pobres mortais, ainda não estamos. O dólar internacional ainda está travado em 5,20 e 5,43. Mas tudo indica que tem realmente alguma subida aí. E olhem, ontem o Banco Central interveio aqui, aportou dinheiro na bolsa para que controlasse a subida dela, e mesmo assim o dólar subiu. O problema do dólar subir como ele está subindo não é só um problema de que aumenta os preços, mas o dólar subindo com o petróleo também subindo faz uma mistura bombástica nos combustíveis. Os valores dos combustíveis estão chegando em um valor tamanho que eu não sei como será o dia de amanhã, porque andar de veículo está se tornando algo de luxo. E junto com a subida do combustível tem uma coisa que não subiu em lugar nenhum, que quando subir vai assustar muita gente, mas muita gente mesmo. E você sabe qual que é isso que vai subir muito gigantescamente? Transporte público, o ônibus. Ah, mas eu já pago caro, professor, aqui na minha cidade é R$ 4,80. Pois é, aqui é isso aí, o preço é mais ou menos isso daí. Se tá R$ 4,80, vai ter que ir para pelo menos uns R$ 6,80, no mínimo, buscando 7 pila. 7,20 por aí. As pessoas vão falar, que é isso? Onde se viu? Que absurdo é esse? Olha só que preço, uma fortuna. Pois é, porque tá tudo subindo. O valor do carro seu não tá subindo? E você acha que do ônibus também não subiu? Precisa trocar o ônibus. Tem gente que tá vandalizando o ônibus, estragando o ônibus. Alguém vai ter que comprar esse ônibus. Da onde vai sair o dinheiro para comprar esse ônibus novo? O ônibus dobrou de preço também. Se o carro dobrou de preço, o ônibus também dobrou. E aí? Quem que vai pagar isso daí? Como que vai pagar isso daí? E o combustível subiu e não está subindo? E o salário dos funcionários que tá só subindo de pouquinho em pouquinho e agora vai ter que ter um reajuste em cima da inflação, que vai ser um pouco maior? Eu só estou vendo as empresas de ônibus segurando no peito todos esses movimentos de subida, e já faz vários anos. Então, quando abrir a porteira de novo, eles vão ter que subir pelo menos 20% a 30%. 10% de R$ 4,80 seria 48 centavos. 50 centavos, vamos arredondar se fosse R$ 5,00. 50 centavos, 20%, R$ 1,00. Então, de 20% a 30% vai ter que subir. Esse vai ser a subida que vocês vão ver por aí. E aí as coisas vão começar a ficar meio estranhas por aí, hein? O povo vai começar a ficar mais revoltado. E isso daí vai chotar a inflação ainda para frente, porque ninguém está calculando essa subida. Eu tô falando que a inflação vai subir, fiz até entrevista na rádio e falei. O cara pegou e falou assim, cara, você tá meio doido da cabeça para falar uma coisa dessa. E eu não acredito. Aí eu acho que ele até falou que não acreditava. Depois ele falou, cara, eu não consigo ver subir mais, onde se viu, tá tudo controlado. Eu falei, tá controlado aonde? O petróleo subindo de valor como nunca. E olha que estamos tendo energia renovável.
Para energia renovável, presta uma atenção numa coisa que eu vou falar. Para energia renovável pegar força, o combustível vai ter que ir para R$100. Porque aí você pega e fala, pô, tá tão caro, mas tá tão caro que agora está totalmente viável usar energia de carro elétrico do que carro com combustão. Aí a hora que todo mundo entrar pro carro elétrico, o combustível faz assim, e aí ele não fica $50, ele vai para $20. Aí vai ser uma coisa tão barata, tão barato, tão barato, que aqueles que compraram o carro elétrico falaram assim, pô, comprei o carro elétrico, agora tá tão caro as coisas, a energia elétrica tá mais cara e o de combustível tá menos. Olha, eu já vi essa novela outras vezes lá atrás, e ela costuma se repetir. Claro que leva tempo, leva alguns anos. Mas ainda vamos ver essas cenas do próximo capítulo. Ah, se vamos. Agora tenta imaginar um povo pobrezinho, tendo que andar para cima e para baixo e o combustível subindo. O que já estava difícil está ficando terrivelmente mais difícil. O dólar então subiu 0,66% e fechou em R$ 5,38. Altíssimo. Professor, e a tendência? A tendência é continuar subindo. Por quê? O DAX hoje, através desses movimentos internacionais dos grandões, já estavam sabendo de alguma coisa. O DAX hoje está despencando. O DAX hoje caindo 1,2% em 15.392. E vai buscar os 14 mil. Vai buscar os 14 mil. Ganhou, olha só, ganhou o Partido Comunista Esquerda lá. Olha o que a Bolsa já está mostrando. Deus o livre e guarde, vamos começar a cair, porque todos os lugares onde tem a esquerda, a bolsa cai, porque o mercado não gosta das intervenções da esquerda. É meio que uma lógica que tem entre oculto, porque se você dá benefícios para alguém, você tem que tirar garantias de algum lugar. Se o governo dá muitos benefícios ao povo, ele gera muitas dívidas, e gerando muitas dívidas, gera uma possível quebra de um governo, de um país. E o país se torna totalmente inseguro. A China começou a fazer movimento socialista, comunista, e já começou a travar as finanças dela, e a bolsa dela parou de crescer e você só vê cair. Quem analisa a bolsa lá está vendo o gráfico que está fazendo, só está fazendo para baixo. O grande gigante chinês, que era para passar os americanos, pelo visto, vai dar uma freada na coisa aí. Eles ainda até podem passar, porque é igual um veículo, você tira o pé do acelerador, você não está pisando o pé no freio, você está tirando o pé do acelerador. Ele ainda pega aquela energia e vai o carro em movimento até ir diminuindo devagarinho até chegar num ponto que não anda mais. Mas o DAX está caindo muita coisa. Ontem a bolsa subiu 0,3 e fechou em 113.583. Lembrando que ela chegou em 112 e 114, ou seja, ela fechou na média da mínima com a máxima, ela fechou no meio, quase no 0 a 0. Quase no 0 a 0, mas o dólar subiu. Atenção, hein? Infomoney, petróleo Brent supera $80 em meio à crise global de energia. Cotação de referência internacional ampliou o recente período de ganhos e atingiu o maior nível desde outubro de 2018. E nós estamos atingindo isso ao meio de uma inflação mundial, ou seja, a inflação mundial está subindo mais ainda.
E mais uma vez, os pobres espalhados pelo mundo e pelo planeta estão pagando o pato e sofrendo também. Isso é gravíssimo. Mas pode ser pior do que a encomenda. Sabe como? Vamos lá. Reuters. Reino Unido coloca as Forças Armadas de prontidão para lidar com a corrida a postos de combustíveis. A Inglaterra não está tendo comida nas prateleiras porque não tem funcionários. Está tendo corrida nos postos de combustíveis por não estar tendo funcionários. Como é o planeta se houvesse um arrebatamento? É isso daí que nós estamos vendo. Eu acho que Deus está mostrando um arrebatamento para nós. Como seria? As pessoas procurando e não achando. Procuram comida e não tem comida, porque não tem funcionário que fabrica comida. Não tem funcionário que faça as coisas. E se o Coronguinha tivesse feito esse efeito populacional de ceifar várias vidas de uma vez e rapidamente, nós teríamos esse cenário apocalíptico. O Reino Unido está entrando numa crise sem precedentes, que inclusive pode fazer com que a sua população se rebele e saia para as ruas, pois está se tornando algo insustentável. E aí? O que acontece? Por que não está tendo esse dinheiro? O que está acontecendo? Ninguém quer vender gasolina para eles? Não, é funcionária. Porque o governo havia anunciado planos de proibir a entrada de caminhoneiros estrangeiros por causa do passaporte. Não, tem que ter o passaporte, não pode, tem que ter visto, tem que ter não sei o quê. E antes era um mercado só, era tudo junto, podia entrar e sair os caminhões a hora que quisesse. E agora é outro país, não é? Faz parte mais da União Europeia. O maior desastre que o Reino Unido podia ter feito foi ter saído da União Europeia. Lá na frente ele pode colher os benefícios, lá na frente, mas agora, meu filho, ele está pagando um preço altíssimo para com isso. Porque muitos funcionários pegavam metrôs, ônibus de um país e ia para o outro. Porque os países da Europa são como cidades, são como estados. Alguém que mora no estado, aqui no Brasil, e está entrando no outro estado, no outro estado. Uma pessoa que tem família num lugar está morando em outra e assim por diante. Então elas vão, vêm, e agora precisa de passaporte. E toda vez que você entra, carimba, toda vez que você sai, então tem que ficar renovando o carimbo do passaporte sem parar, ou então tem que fazer um passaporte desse tamanho. Se eu entrar e sair todos os dias, carimbo todos os dias, quanto dura um passaporte? Como é que vai ser isso daí? Estão entendendo? A coisa tá grave lá. Eixa, nós. Vamos rezar. Infomoney. Vale faz resgate de funcionários presos em subsolo de mina no Canadá. A mina de Totem, que produziu 3.600 toneladas de níquel, está com a produção temporariamente suspensa. Sabe o que isso significa? O níquel vai disparar na bolsa de valores. Se eu não me engano, lá também tem cobre. Vai disparar isso daí, porque vai parar de produzir. Por quê? Deu um desmoronamento e os funcionários estão presos na parte interna da montanha. E vai ter que tirar tudo aquilo ali para eles poderem salvar eles de lá. E a Vale está envolvida nisso de novo. Pois é, então nós temos duas situações aí, olha só. Tinha 39 funcionários da Vale que estão presos no subsolo da mina Totem em Sudbury, Ontário, no Canadá, desde a tarde do domingo.
Segundo a Vale, os primeiros 6 meses de 2021, a mina de Totem produziu 3.600 toneladas. A produção na mina está temporariamente suspensa e estamos avaliando as medidas necessárias para a retomada de produção. Mais um problema com a Vale, com relação a um desastre. Claro que menos proporções, porque Minas, inclusive, é comum de dar alguns tipos de desabamentos. Que são túneis que vão fazendo, como se fossem uns tatus entrando para baixo da terra, lá para dentro da terra. Meus queridos, o mar não está para peixe e as coisas estão em movimento. Vamos ver as próximas coisas aqui. Infomone. Bolsonaro falou um negócio interessante. Vamos lá, o que ele falou? Ele já começou a fazer uma suposição, isso é bom. Se trocasse o ministro seria por alguém diferente de Guedes, diz o Bolsonaro. Se não, é trocar 6 por meia dúzia, afirmou o presidente. Ou seja, se eu for trocar o Guedes, vai ser para ter uma postura totalmente diferente. Porque não tem lógica eu trocar alguém por alguém semelhante ou parecido ou igual. Ele tem razão, mas ao mesmo tempo ele precisa achar alguém que realmente pense diferente. Pois essa postura do ministro, aonde não está nem com o que aí, com o plano real, ou seja, com a inflação, não é nada bonito, não é nada sadio e pode causar-nos problemas seríssimos e já está nos causando problemas seríssimos. Porque além da inflação mundial, nós potencializamos toda a inflação mundial com a inflação interna, quebrando inclusive todo o trabalho feito e todo o sacrifício feito por anos e anos e anos para a construção do plano real. Não tem preço o que ele fez. O que ele fez é imperdoável. Ele podia ter brincado com tudo, menos com a inflação para destruir o plano real. Mas não destruiu. Quem que vai segurar essa inflação agora? Quem? Me explica quem? A sociedade, durante 5 anos, travado a economia, tudo de novo, até sentar os preços, tudo. Infomoney. Reforma administrativa. Veja as diferenças entre a proposta do governo e o texto aprovado pela comissão. A PEC 3220 foi aprovada em comissão especial da Câmara dos Deputados no último dia 23 e poderá ser votada em plenário nos próximos dias. Isso é algo que todo o mercado está atento, mas não vai surtir efeitos para já, porque não vai mexer em ninguém que está já com seus benefícios. Pois é. Logo vai ter que aparecer uma outra reforma administrativa, porque vai ser insustentável manter os benefícios como estão hoje. Estabilidade. Como era, na PEC a estabilidade será restrita a servidores ocupantes de cargos típicos de Estado, somente depois do término do vínculo de experiência e de permanecerem por 1 ano em efetivo exercício com um desempenho satisfatório. Como ficou? O substitutivo mantém a estabilidade para todos os servidores concursados. Fica nula apenas a concessão de estabilidade no emprego ou de proteção contra a despedida para empregados de empresas públicas, sociedade de economia mista e das subsidiárias dessas empresas e sociedades por meio de negociação coletiva ou individual. Ou seja, se você prestou um concurso para a Petrobras, para qualquer empresa governamental ou da sua cidade, você vai poder ser mandado embora. É isso que está falando a lei.
cargos, como era? A PEC prevê 4 diferentes categorias de regime jurídico de pessoal. Vamos ver como ficou, vai. Como é que era, para mim pouco interessa. Como que ficou? No substitutivo, as únicas diferenças dos cargos executivos de estados são que não podem ter convênios com a iniciativa privada. Esses serão protegidos do corte de despesas de pessoal. O substitutivo já define quais são os cargos exclusivos, os que exerçam atividades finalísticas de segurança pública, manutenção de ordem tributária e financeira. Então eles estão falando aqui que para que eles não tenham convênios com a iniciativa privada, ou seja, contratos, trabalhem para a iniciativa privada. Contrato temporário. Também permite a contratação temporária por processo seletivo simplificado, por prazo máximo de até 10 anos. Ou seja, vai virar uma febre contratações públicas temporárias. Por que uma prefeitura, algum órgão público, irá fazer uma contratação de longo tempo? Faça as contratações sempre temporárias. E assim você sempre vai revezar e sempre vai estar atualizando os cargos. Pois é. Jornada e remuneração. A redução de jornada de trabalho e da remuneração de servidores ficou limitada a 25% e somente poderá ocorrer em períodos de crise fiscal. Então está limitando o quanto que pode diminuir do salário e também do tempo de trabalho. Os concursos públicos excluem o vínculo de experiência. No entanto, o estágio probatório ganhou avaliação de desempenho em ciclos semestrais. O servidor será exonerado se houver 2 avaliações insatisfatórias. E quem que avalia? Vamos ver como é que vai ser as cenas do próximo capítulo. O substitutivo estendeu as limitações a ocupantes de cargos seletivos e membros de tribunais e conselhos de contas. Assim como na proposta original, as restrições não se aplicam a magistrados, membros do Ministério Público e militares. Será vetada a concessão de férias adicionais, aumento de remuneração, licença-prêmio, ou seja, não vai mexer nada com esses membros do Ministério Público, militares e com magistrados. Os militares, os juízes e tudo mais vão continuar tudo lindo, maravilhoso, como os comandantes no quartel de Abrantes. Cara, tem um monte de coisa, não dá pra ler tudo isso aqui não. Olha, posso falar pra você? Tá um lixo isso aqui. Você lê isso aqui, você fala assim, isso aqui é um lixo, isso aqui tinha que pegar isso aqui e jogar no lixo. Isso aqui era pra ser uma coisa, pra economizar, pra evitar palhaçada, evitar coisa, e aí eu criei o quê? Deuses e os coitados dentro do funcionalismo público. Os deuses ninguém pode mexer, os coitados tudo no nariz. Não dá, né? Não dá, né? Fazer distinção, isso é discriminação, inclusive. É isso que tem que acabar. E pelo visto não querem acabar, querem tacar no nariz dos coitados. Eu fico louco com essas coisas. Estadão. Congresso Nacional derruba veto à criação de federações partidárias. Vamos ver o que ele fez. Com as federações, 2 ou mais partidos podem se juntar e formar um bloco durante a eleição, mas terão que atuar juntos no Congresso e nos legislativos de todo o país nos 4 anos seguintes. As filas deverão atuar como se fosse uma única agremiação partidária. Dessa forma, legendas menores poderão se unir a partidos maiores e manter representantes que não seriam eleitos no modelo atual. Mas está falando que derrubou o veto à criação de federação. Ah, então teve veto e quebrou isso daí? E quem que faz o veto? O presidente, por exemplo. E aí o Congresso voltou para o Congresso e o Congresso derrubou. Ou seja, estão fazendo uma coisa que
vai dar sobrevida aos partidos pequenininhos. Só que o partido pequenininho não vai ser mais o partido pequenininho, ele vai ser o bloco. Ele faz parte do bloco, ele não tem mais representação. Ele é a parte do bloco. O argumento dos defensores da medida é viabilizar a união de partidos políticos com identidades programáticas, diferente das coligações eleitorais, que poderiam unir legendas de campo diferente de formas filosóficas para aumentar bancada. O PT e o PCdoB, por exemplo, planejam formar uma federação para atuarem juntos no Congresso e nas assembleias. A partir das próximas eleições, a mesma conversa ocorre entre o PSDB e Cidadania. Quero ressaltar a importância de derrubar o veto da federação. Diferente da coligação, tem princípios, une partidos que são ideologicamente parecidos. Por isso, derrubar o veto da federação é uma oportunidade de diminuir o quadro partidário, mas dar condições de sobrevivência a todos aqueles que têm programas ideológicos, disse o líder do Cidadania na Câmara. Meu querido, eu acho isso horrível. Porque se é para fazer uma federação, então que faça união nos partidos, deixe aquele partidinho deixar de existir e fique só num grandão. E dentro do outro partido grande você cria um setor mais voltado para tal ou para menos. E eu não vejo com bons olhos isso aqui não. Mas caiu o veto, ou seja, aprovou isso daqui. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. E para a gente encerrar, uma notícia muito boa no meio de tudo isso ruim. Estadão. A Butanvac é segura e tem imunogenicidade potente. Apontam resultados preliminares de estudos tailandês. Os ensaios clínicos de fase 1 realizados na Tailândia demonstraram que o Butanvac, nova candidata à vacina contra o Covid, desenvolvida pelo Instituto Butantan, é segura e tem imunogenicidade, que palavra difícil de falar, hein? Potente. Os resultados foram descritos em artigos publicados no último dia 22 na plataforma do Preprints Med Revix. Med Archive. Deve ser isso aí. Mas sei lá para que também ficar falando que é o nome que se lasque. Participaram pesquisadores das universidades Mahidol, da Tailândia e de mais alguns outros. Inclusive, as Nações Unidas está querendo comprar vacinas do Brasil. E ela vai ser uma das candidatas imensas e gigantescas que vão suprir o planeta nessa imunização global. Isso é um resultado, isso daí é uma coisa abençoadíssima, é uma coisa linda, maravilhosa, lembrando que ainda estão os estudos aqui no Brasil, que já deve estar concluindo, viu? Que estava fazendo em Ribeirão Preto e outras cidades que eu não sei o nome, eu sei que estavam fazendo ali as universidades, e eu não sei quando que termina, mas logo já vai ser encaminhado para a Anvisa e com certeza vai estar aí um produto brasileiro e nós não precisaremos mais gastar fortunas com as vacinas internacionais, porque as pessoas não estão falando o preço que elas são. Só estão falando, nós precisamos, nós queremos, e ninguém está falando o preço que isso vai sair, o custo que isso vai ter, que não é barato, não vai ser barato. Isso daí está ajudando imensamente, inclusive, a tirar um pouquinho do dinheiro que poderia estar sobrando para outros fins. Com a produção brasileira, tudo muda e dá um alívio gigantesco, pelo menos nas contas do governo. Meus queridos, jamais a verdade absoluta, fiquem atentos na Bolsa de Valores, porque o mar não está para peixe hoje, e eu ainda continuo a falar, ainda não deu os apagões aqui no Brasil.
O povo tá achando que só porque deu uma chuvinha já tá tudo resolvido e que agora a coisa vai melhorar, que não vai ter problema nenhum. E eu volto a repetir. Precisa de 30 dias chovendo sem parar para melhorar um pouquinho. E não tudo, hein? 30 dias chovendo sem parar. Você acha que vai chover? Eu acho que não. Eu vou falar mais uma coisa. O que vai acabar acontecendo? Vai chegar na época do Natal e Ano Novo, vai ficar chovendo a semana inteira, 20 dias, e vai ter gente que vai ficar pedindo para Deus, fala assim, pô Deus, faz parar de chover no Natal, faz parar de chover no Ano Novo. Depois não reclame desses pedidos que vocês fazem para o céu, para não chover em feriado, para não chover de final de semana, para não chover nos feriados do final de ano, porque depois você vai chorar, porque você não tem água e não tem energia. Você vai chorar. Então evite fazer esses comentários com Deus lá, ou esses pedidos para Deus. Peça para chover. Vou molhar o pé, graças a Deus. Vai ser ruim para jogar bola, graças a Deus. É ruim para andar na piscina, graças a Deus. É ruim para ir para a praia, graças a Deus. Porque nós estamos precisando de chuva. Tá ok? Que Deus abençoe jamais a verdade absoluta. Namastê. Oh, gente do céu, que Deus abençoe.